Mateus capítulo 19. Casamento e divórcio. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 10, do versículo 1 ao 12. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curavam ali. Nota de rodapé 1. Jesus entrou na região da Pérea, em direção a Jerusalém, onde hoje se situa a Jordânia. Na época, fazia parte das terras da tetrarquia de Herodes Antipas. Ficava a leste do rio Jordão, estendendo-se do mar da Galileia até próximo ao Mar Morto. Lucas capítulo 13, versículo 22. Alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo. Questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Nota de rodapé 2. Mateus escreveu com o propósito de evangelizar os judeus. Por isso, usa a expressão reino dos céus, significando o reino de Deus, respeitando o cuidado extremo que os judeus tinham ao pronunciar o nome de Deus. Assim também Mateus adiciona a frase por qualquer motivo a esse versículo, que não consta no texto paralelo escrito por Marcos capítulo 10, versículo 2. Isso para esclarecer ao leitor quanto ao ensino de duas escolas rabínicas: Hillel, que permitia ao marido repudiar, rejeitar, mandar embora, abandonar, divorciar de sua esposa por qualquer motivo que o desgostasse, até mesmo pelo sabor ou preparo de uma refeição. E a escola de Shammai, a qual pregava que o único motivo suficiente para um homem divorciar-se de sua esposa era a infidelidade conjugal comprovada. E Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e os instruiu? Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Nota de rodapé 3. Mais uma vez, os doutores da lei procuravam desmoralizar Jesus, pois o assunto estava dividido há muitos anos entre duas grandes e respeitadas correntes de pensamento. Mas Jesus apela novamente para o espírito da lei e não apenas para a letra. Jesus leva a sua audiência para o princípio da criação e para o pensamento originário de Deus, o Criador, e cita a Septuaginta, Antigo Testamento em grego, defendendo assim a doutrina da inspiração das Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 2, do versículo 23 ao 24. Portanto, o propósito divino na criação é de que o marido e a esposa se unam de forma a se tornarem a mesma carne, sendo os corpos o sangue, o meio para a unidade indissolúvel do parentesco e comunhão, fazendo assim do casamento a mais profunda forma de unidade física e espiritual. Esse conceito vital deve ser ensinado às pessoas na época do namoro. Elas precisam aprender a namorar, se conhecer bem, segundo a vontade de Deus. Isso evitaria muitos problemas no casamento. Replicaram-lhe: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Nota de rodapé 4. A intenção dos fariseus não era compreender a verdade, mas achar um pretexto para destruir Jesus.
Eles recorrem assim à lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Mas Jesus demonstra que certas concessões na história não foram feitas por serem um plano original de Deus para a humanidade, mas em atenção aos pedidos insistentes da sociedade, da alma dos homens, dos seus corações arrogantes, vaidosos e egoístas. Características que acompanharam o ser humano após a sua queda e que se relacionam com a influência do diabo na terra. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 24. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa se casar, se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aquele a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. Há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Receba. Nota de rodapé 5. A palavra eunuco em hebraico aqui é derivada de um termo assírio que significa aquele que é cabeça ou braço direito. No Novo Testamento, o vocábulo grego aqui utilizado é uma derivação que pode significar conservar o leito ou manter a padrão. Nos escritos de Heródoto, aprendemos que nos países orientais, os eunucos eram contratados especialmente para tomar conta dos haréns dos monarcas, sendo, entretanto, reputados como dignos de confiança em todos os sentidos. Em todos os casos, a palavra refere-se a pessoas da mais alta confiança do rei e pode ser usada no sentido de oficial da corte ou castrado. Em Atos capítulo 8, versículo 27, ambos os sentidos estão em foco. Aqui, porém, a expressão original é clara e refere-se ao homem castrado. O judaísmo conhecia apenas duas categorias de eunucos: os feitos pelo homem, em hebraico, aqueles que nasceram congenitamente incapazes ou sem libido, instintos e desejos sexuais, chamados de natural, o eunuco do sol. Jesus usou uma metáfora para mostrar o radicalismo do amor na união com Deus e com o próximo, na aliança do matrimônio e no ministério cristão. Jesus surpreende seus inquiridores com a terceira classe de eunucos, os celibatários, aqueles que, de forma livre e espontânea, sacrificam seus desejos naturais e legítimos por amor ao Senhor e para a melhor e maior dedicação do reino de Deus, ao reino de Deus. Em nenhum momento Jesus defendeu o asceticismo, doutrina dos primeiros séculos que exigia dos líderes cristãos a total abstinência sexual e punia severamente os pensamentos impuros. Jesus e Paulo, dois celibatários, deixaram claro que não é necessário que um homem ou mulher se privem do casamento para serem bons obreiros ou líderes espirituais da Igreja de Cristo. Isso é dom de Deus. E, portanto, é graça e não maldição. Pessoas com esse dom devem ser orientadas a dedicar-se exclusivamente ao Senhor e à Igreja. Caso contrário, Satanás poderá se aproveitar disso e tentar recrutá-las para servir ao reino do mal. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, versículo 8, versículo 26, versículo 32 ao versículo 35. Orígenes, um dos pais da igreja do segundo século, interpretando erradamente essas palavras de Jesus, entendeu-a de forma literal, mutilou a si mesmo. Jesus abençoa as crianças.
Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Lucas capítulo 18, do versículo 15 ao 17. Então, trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E, depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Nota de rodapé 6. Era costume dos judeus levar as crianças para serem abençoadas por um rabino que fosse mestre comprovado da lei. Ao ouvirem o ensino de Jesus, as pessoas não tiveram dúvidas em enviar seus filhos para receberem a dádiva real. Gênesis capítulo 27. E, entretanto, Jesus aproveitou o evento para pregar sobre a chegada e a disponibilidade do reino de Deus para todos que o recebessem com a humildade, sinceridade, fé e alegria das crianças. Mateus capítulo 6, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dificilmente os ricos serão salvos. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 31. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Nota de rodapé 7. Os judeus, no tempo de Cristo, criam que a realização de um grande e único ato digno poderia garantir-lhes um lugar privilegiado no céu. Outros acreditavam que a completa e restrita observância da lei os levaria ao reino de Deus. Lucas revela que esse jovem ocupava a posição de grande prestígio. Lucas capítulo 18, versículo 18. Marcos salienta que, ao aproximar-se de Jesus, correu e ajoelhou-se. Marcos capítulo 10, versículo 17. O jovem possuía tudo o que alguém pode desejar, mas lhe faltava a certeza da vida eterna. Entretanto, ele não pensou na incompatibilidade que existe entre o mundanismo e o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. A riqueza gera soberba e arrogância, provocando rejeição à simplicidade e humildade que existe na fé em Cristo. Após a queda, o ser humano perdeu a capacidade de ser bom e fazer o bem continuamente. Por isso, Deus fez da salvação presente dádiva. Não podemos adquiri-lo, só nos é possível aceitá-lo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: quais? Jesus lhes respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Nota de rodapé 8. Jesus mostra que o jovem em questão, assim como algumas pessoas, imaginam obedecer a todos os mandamentos da lei. Ele não matava, não roubava, não era um mau filho. Acontece que a própria Escritura garante que ninguém é capaz de cumprir a lei e, por isso, precisamos desesperadamente da graça do Senhor. O rapaz tinha tudo e queria também ser perfeito. Em grego, aperfeiçoado, tendo alcançado a meta. Jesus, contudo, ao relacionar os mandamentos, Êxodo capítulo 20,
versículo 12 ao 16. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16 ao 20. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Omitiu, não cobiçarás. Esse era, pois, justamente o grande obstáculo para que o jovem recebesse de graça a tão almejada vida eterna. Jesus não está ensinando que todo cristão deva ser pobre, muito menos que todo pobre vai para o céu. Ele estava provando o coração daquele homem para revelar a ele e a nós hoje a necessidade de arrependimento e conversão de pecados que muitas vezes pensamos que não temos. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nota de rodapé 9. Jesus recorre a outra metáfora. O maior animal na Palestina em contraste com a menor passagem conhecida pelo povo na época, o buraco de uma agulha. A expressão também se refere, curiosamente, a uma pequena entrada situada ao lado da porta principal da cidade de Jerusalém, por onde, por motivos de segurança, um camelo não podia passar carregado e, mesmo assim, somente conseguia atravessá-la de joelhos. Marcos capítulo 10, versículo 25. A salvação não é possível pelo esforço humano. É um ato sobrenatural de Deus que busca corações humanos, onde receba amor incondicional e tenha prioridade absoluta. Ele acrescentará todas as demais coisas necessárias. Mateus capítulo 6, do versículo 33 ao 34. O amor ao dinheiro e às riquezas pode escravizar uma pessoa, exacerbando seu egoísmo e desviando-a do reino. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Jesus faz ainda uma alusão ao Antigo Testamento e reafirma que para Deus nada é impossível. Gênesis 18, 14. Jó 42, 2. Zacarias capítulo 8, versículos 6 ao 7. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônicos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. As recompensas no reino. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da glória, no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Nota de rodapé 10. A expressão grega aqui, traduzida por regeneração, refere-se ao mundo renovado do futuro, o novo céu e a nova terra, de Apocalipse capítulo 21, versículo 1. As 12 tribos, com as 10 tribos do norte de Israel, perdidas séculos antes de Cristo pela mistura com povos gentios, serão restauradas para o julgamento. Mateus 25, 31, Atos capítulo 3, do versículo 20 ao 21, Apocalipse capítulo 7, do versículo 4 ao 8. O outro único uso da palavra grega regeneração tem a ver com a renovação espiritual das pessoas. Tito capítulo 3, versículo 5. Jesus ensina que o reino de Deus não é uma competição, como em quase tudo nas sociedades humanas.
Jesus tranquiliza Pedro e promete que todos os que tomarem parte em sua batalha compartilharão igualmente das bênçãos de sua vitória completa e eterna. Entretanto, em Mateus 20, do versículo 1 ao 16, ele adverte os seus seguidores sobre o perigo de julgar o assunto das recompensas divinas por um padrão meramente político, econômico e financeiro, terreno. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros.